Imagina só se você é um soldado das tropas do Lorde Demônio que foi criado pelo próprio Lorde Demônio e treinado para ser um general, mas é despedido do seu emprego por ser fraco demais e por não conseguir usar nenhum tipo de magia. Só que após você encontrar uma vila e viver como humano, descobre que é um ultra poderoso humano e que poderia ser considerado até mesmo o próximo herói. E essa é a história de Dariel, um homem de 30 anos que não pode usar magia, mas reside nas tropas como um soldado das trevas. Ele foi demitido por sua falta de capacidade mágica e descobre que seu irmão adotivo, o novo Lorde, comanda sem saber muita coisa sobre ele. Indo embora do castelo onde morava, Dariel agora se encontra em uma encruzilhada sem saber para onde ir ou o que fazer da própria vida. Ele deita se perguntando há quantos dias está vagando e sem ao menos comer algo. Quando uma garota salta por cima dele mostrando todos os seus dotes femininos, em sua mente Dariel pensa em como era branquinha o que ela estava usando. Mas sem tempo para muitas distrações, ele resolve lutar contra o monstro macaco que estava perseguindo a garota. Ele também se pergunta em como iria lutar com o monstro, já que ele não poderia usar magia. Então resolve pegar uma ferramenta humana para lutar. Isso seria uma ofensa para todos os demônios que utilizam magias para brigar, mas Dariel joga o seu orgulho fora e usa a espada humana para salvar a garota que estava em perigo. Depois de matar facilmente o monstro, a garota quer agradecê-lo de alguma forma, e ele se recusa, pois tem medo da garota descobrir algo sobre Dariel ser aparentemente um demônio, mas com a sua força anormal, a humana arrasta ele pela capa até sua vila, oferecendo a ele uma refeição, o ganhando pelo estômago. E ao chegar em sua vila, para surpresa, a garota chamada Malika é filha de quem lidera o local. Ele se apresenta a ela e em pensamentos fica cogitando fugir do local, pois ele não queria ser descoberto pelos humanos. Malika pergunta do porquê ele estaria na floresta e Dariel responde que perdeu o emprego onde trabalhava, pois o sucessor do antigo dono não queria mais ele lá. Malika, emocionada com a história triste, chora e diz que vai socar o sucessor, pois não acredita em como demitiriam alguém tão nobre e gentil. E agora ela faz a ele um convite inusitado para morar em sua vila. Malika pergunta ao seu pai se está tudo bem, e o velho homem já vai aceitando de cara Dariel, pois estava com falta de novo pessoal. Ele principalmente fica preocupado, pois deveria ser o inimigo natural dos humanos. Mas olhando por outro lado e pensando fixamente nos balões, ele pergunta o sentido da sua vida e se imagina sendo útil para eles naquela vila. Então ele decide ficar. Só que antes, perguntando se eles não poderiam fornecer logo essa refeição, pois já não aguentava mais. À noite, Dariel está em seu aposento na casa da Malika e ela vai fazer uma visita noturna para agradecer as ações de mais cedo. Ela lhe agradece e Dariel diz que tá tudo bem, se perguntando a si mesmo se isso realmente dará certo. Na manhã seguinte, o pai de Malika dá a ele um livro de aventureiras, dizendo a ele para se registrar como um caçador para ajudar a vila e ter algum trabalho. E Dariel se recusa, pois já houve um caso em que um infiltrado tentou fazer um teste de humanos e foi detectado como um demônio, e esse homem quase não voltou vivo. Ele tentou se esquivar até que bem, mas Malika o pega desprevenido com uma pequena agulha e o contrato de aventureiro é realizado com a ajuda do chefe. Surpreso por ter dado certo, Dariel agora fica se questionando do porquê isso funcionou, já que um demônio nunca conseguiria fazer esse contrato de humanos. O pai de Malika fica super empolgado com a chance de treinar um novato e faz algumas explicações sobre a aura do aventureiro e de como eles usam ela para lutar. Ele explica também que tem 4 formas de usar a aura e todos os aventureiros são compatíveis com pelo menos uma. Dariel se lembra dos momentos que treinou com o Lorde Demônio e pensa como isso é parecido. Então ele consegue usar com facilidade essa tão sonhada aura de aventureiro. E os testes são iniciados, a Malika diz a ele um boa sorte, bem motivador, e Dariel então faz o teste para o corte. E ele é mais do que compatível com essa habilidade, deixando até mesmo o pai de Malika de boca aberta. Dariel também realizou o teste de tiro, Pungir, e ele também consegue dominar o tiro facilmente, o que já deixou o pai de Malika com pura inveja por ele já ser compatível com 2 tipos. Então eles vão testar o terceiro estilo, o Impacto, e ele também é compatível com o Impacto, deixando tudo ainda mais interessante. E por último, o teste da defesa, uma das outras 4 habilidades da aura. O pai de Malika, chorando, não pega leve com o garoto e usa uma marreta de ferro, e com o escudo de madeira, Dariel consegue parar o impacto do velho aventureiro, que cai em uma posição muito engraçada. Sendo assim, a aura de Dariel é compatível com todos os 4 tipos e ele tem um potencial mais que extraordinário que o velho já viu. Então ele recomenda que Dariel saia da vila e vá para um lugar onde as habilidades dele sejam melhores usadas, dizendo até que vai mandar uma carta de recomendação pro mesmo. Mas Dariel olha para Malika, que tá quase em prantos, e dá ao chefe uma resposta que ele não esperava, já que eles foram tão acolhedores e já sentia que lá era seu lar. O macaco que foi derrotado anteriormente por Dariel era de um rank considerável, e um garoto de cabelos verdes fica com raiva por Dariel ter roubado sua presa. Dariel recebe também um aumento do seu rank de aventureiro, que já foi rapidamente aprovado a pedido do chefe da vila, e com esse aumento de rank ele recebeu a incrível e difícil missão de caçar ervas medicinais. Diferente do que vemos por aí, ao invés de Dariel fazer uma missão super complicada, ele vai realizar missões abaixo do seu nível junto de Malika, que agora vai ensinar a ele coisas sobre como ser um aventureiro. Malika revela que vem de uma família de aventureiros, e enquanto ela escala um barranco, ela também mostra a Dariel coisas que um soldado não vê todo dia. Dariel diz que não esperava menos da filha do chefe da vila, mas acaba tendo uma dúvida em sua mente, se ela era tão forte
forte porque precisou da ajuda dele. Ela diz que não consegue lutar e, apesar de ser muito forte, tem medo e um trauma sobre lutas. Mudando rapidamente de assunto, ela diz que ao ser chamado de Senhorita Malika é estranho, porque os dois assim parecem desconhecidos, e pede a ele que diga apenas o seu nome. Dariel, muito envergonhado, fala seu nome e ela o recompensa com um abraço super apertado de uma garota que obviamente está começando a criar uns sentimentos afetivos por um homem. E quase sendo esmagado, Dariel aponta um cervo que parecia inofensivo, ao menos era o que parecia, né? O cervo pula para lutar contra um monstro formiga gigante e mostra habilidades de um nível de mestre de artes marciais. Malika se empolga e caça os dois, aproveitando que eles estão no meio da luta, então consegue abatê-los para comer. Na vila, Malika apresenta a caça do cervo e do monstro formiga, dizendo ela que Dariel ajudou muito, o que deixa Gashita irritada, que sai chorando após largar o seu folheto de caça. Já no outro dia, Dariel encontra Gashita saindo da casa do chefe da vila, mas ele não age muito amigável com Dariel. Malika aparece depois de Gashita ir embora e lhe oferece as boas-vindas. Ela até se oferece como uma das opções do que fazer. Dariel ignora e chama o pai de Malika bem entusiasmado com que conseguiu finalizar a sua missão, e o chefe diz o quanto Gashita está o preocupando, e está quase para passar dos limites depois que teve suas presas roubadas por Dariel. Inclusive, o chefe diz que um monstro muito perigoso está solto e fica preocupado porque Gashita pode querer ir atrás desse monstro serpente. E já que ele realmente é perigoso, seria muito ruim se ele entrasse em combate com Gashita. Ele diz que provavelmente vai dar certo, já que a guilda principal enviou um grupo de aventureiros para acabar com esse monstro de rank C, e provavelmente ele seria cercado sem chances de causar qualquer dano. Mas há uma pequena probabilidade de dar errado, e é isso que preocupa o homem. Dariel se oferece para ir atrás de Gashita na floresta, e Malika até diz que não irá deixar ele sozinho, mas ele é aventureiro, e se tem horas para agir como aventureiro, a hora é agora. No meio da floresta, Dariel procura Gashita e acaba encontrando um rastro de destruição que parece ter sido causado por uma cobra. Espantado, ele logo vê Gashita correndo para salvar sua vida. O monstro serpente é amedrontador, mas Dariel sinceramente não se intimida e resolve lutar contra ele. Gashita até tenta fazer algo a respeito do monstro, mas seu ataque é repelido facilmente por suas escamas duras. Dariel então pula para atacar o monstro e a batalha se inicia com Dariel descobrindo então novas formas de usar a sua aura. Ele combina algumas auras após sua espada quebrar e o pungir não funcionar, e cria uma espécie de tiro que irá cortar o monstro por dentro. Atirando um pedaço da sua espada dentro da boca da serpente, Dariel consegue ganhar a batalha de um jeito muito heróico. Gashita, machucado, cai no chão envenenado e Dariel dá a ele um remédio que irá permitir acabar com o envenenamento. Acontece que Malika foi precavida e deu a Dariel alguns remédios antes de sair, e por isso ele consegue facilmente aí salvar a vida de Gashita. Após muito chorar e o dia ser finalizado, Dariel chega até a vila com a missão de derrotar a serpente concluída. No outro dia, Gashita, chamando ele de irmãozinho, se pergunta se eles podem treinar, e Malika fica com um pouco de ciúmes aí da situação, mas agora irá ter que dividir a atenção de Dariel. Enquanto isso, no castelo do Lorde Demônio, os generais principais discutem sobre nenhum assistente prestar, e que todos eles fazem apenas o que querem e falham tudo que é imposto a eles. Uma general extremamente bonita diz que é necessário trazer Dariel de volta como assistente, e elogia seu trabalho dizendo como ele é atencioso, cumpre seu trabalho e ajuda todos sem nem mesmo precisar. Mas Bash Barza fica enfurecido com a maneira da garota falar, e entra em modo de erupção quando a ideia de Dariel voltar é dada. De qualquer forma, Dariel continua vivendo sua vida meio pacífica junto aos humanos, acreditando que também poderia ser um agora. Gashita continua o perseguindo, chamando ele de chefe, e Malika continua pulando nos seus braços de uma forma que nocauteia o homem. Malika é claro que se sente mal por ter causado alguns ferimentos e desmaiado Dariel, mas ele diz para não se preocupar, afinal ele é muito forte. O chefe da vila chega para conversar sobre Mithril, contando uma história de guerras e a posse de uma mina que foi muito disputada durante muitos anos entre demônios e humanos. Ele conta sobre a Vila Lux e diz que está destinado a morrer aos poucos, já que não tem como causar eficiência na evolução. A mina da Vila Lux foi dominada pelos povos do Rei Demônio e Dariel vai até o local pensando em trocar uma ideia aí com os responsáveis de lá. E ele estranha logo de cara, pois não tem nenhum tipo de segurança. Nenhum dos povos do Rei Demônio estavam lá para rondar a mina, o que é extremamente raro. Dariel resolve então entrar no local e encontra vários bichinhos de capuz como uma espécie de familiares. E todos os povos Knockers ficam felizes ao encontrar Dariel. Dariel chama todos eles pelos nomes e todos se reúnem ao redor de Dariel para dizer como queriam ser administrados por ele novamente. Alguns deles nem mesmo sabem o nome de quem está no comando e todos insultam Bash Barza sem nem ao menos conhecer o seu poder ou influência. O novo agente responsável pela coleta de Mirtil chega ao local para coletar mais uma remessa dos Knockers. Eles então entregam, mas o homem diz que não é o suficiente. Ameaçando eles, um Knocker pula para defender o seu bando e agora uma verdadeira luta vai iniciar entre eles. Mas como Knockers são artesões, tá claro quem vai vencer. Dariel intervém na batalha e resolve não ver uma chacina nos seus olhos. Ele pula para salvar as pequenas criaturinhas com seu pano no rosto, parecendo muito maneiro. E Dariel diz que vai protegê-los. Mas um Knocker sente falta da sua cueca, que tinha colocado para secar em uma pedra. E essa cueca é o pano que Dariel tá no seu
rosto. Depois desse momento muito engraçado, Dariel começa a batalha, perguntando aos guerreiros como podem agir assim e iniciar a violência contra os não combatentes. Os guerreiros orgulhosos escutam Dariel e não recitam suas magias contra o povo artesão, e Dariel luta sozinho contra todos os guardas. Após derrotá-los e ameaçar o seu líder, que foi descoberto também um não combatente, Dariel aplica a ele uma punição e calva o cara, que ficou sinceramente parecendo aquele meme do gatinho calvo da internet. Dariel então tem admiração dos Knockers, mas eles não sabiam que Dariel era tão forte assim. Eles perguntam se tá tudo bem derrotar o exército do Rei Demônio, e Dariel diz que tá tudo bem, já que ele é da raça humana. O bichinho fica feliz com sua cueca de volta no seu corpo, e o outro bichinho confirma que enquanto estiverem com o mestre Dariel estará tudo bem, prometendo até mesmo serem leais pela eternidade. E de volta aos aposentos do chefe, ele diz que conseguiu recuperar a mina de Mithril de alguma forma. O chefe, impressionado, espirra seu café, muito feliz que a mina voltou de volta para as posses humanas, e com o festival eles resolvem comemorar esse feito tão importante nas terras dos humanos, e Dariel pede para que todos os humanos protejam os povos Knockers. Já no castelo, Bashbars, animado com sua pesquisa, conversa com um periquito que elogia ele sem parar, e uma das 4 grandes generais do Lorde Demônio chega para conversar com ele sobre os itens dessa tal pesquisa. Bashbars mostra os resultados que obteve e, animado, toca no assunto da mina de Mithril, que logo ele é avisado pela general que a mina foi tomada deles. A general também passa um recado ao jovem Bashbarza de que o próprio Lorde Demônio o aguarda. O Lorde Demônio, uma criança muito fofa, está super irritado com Bashbarza, que perdeu sua principal fonte de Mithril, que era usado também nos enfeites das roupas dos festivais que ele tanto gosta. Ele demonstra um poder absoluto sobre o general e ordena ele a pedir desculpas por causa do que causou. Bashbarza, no entanto, orgulhoso, culpa os aldeões. O Lorde Demônio, para dar ainda mais lenha no fogo da inveja de Bashbarza, começa a elogiar Dariel e diz a ele que deveria ter pedido ajuda do jovem soldado que era tão talentoso, esperto e genioso. Diz até que seu pai governou o reino demônio tão bem graças a soldados como Dariel. Bashbarza sai nervoso depois do Lorde Demônio ter elogiado tanto o soldado que ele odeia e causa uma explosão no seu castelo. Na vila, Dariel e Malika conversam sobre a atenção que um pai dá ao seu filho, e Malika diz para não se preocupar. Mesmo que ela tenha filhos, ela diz que ainda vai dar muita atenção ao seu marido. Dariel se pergunta do porquê ela falou aquilo para ele, mas faz um comentário diferente do que pensa. Quando Malika tá pronta para dar em cima de Dariel e falar a verdade com todas as letras e pedir Dariel em casamento, eles são interrompidos por um grito de um camponês que tá vendo uma briga. Dariel então sai para apartar a tal briga e pensa em como Malika estava pronta para dizer algo assustador. Gashita tá sendo insultado por alguns aventureiros da guilda principal, dizendo que jovens aventureiros de interior nunca seriam páreos para eles. O senhor pergunta que tipo de truque eles usaram para capturar a serpente de rank C, já que eles não aparentavam ser tão fortes assim. E depois de insultar Dariel, o Gashita fica super nervoso. O aventureiro continua a insinuar e insultar coisas sobre Dariel, mas ele responde educadamente e pergunta se não era um grupo deles que estavam atrás da foice flamejante. Dariel aponta eles e diz que a presa deles escapou e causou muito dano à região deles, e de como ele teve que limpar a bagunça depois da falha dos aventureiros. Dariel, sem pensar, fala que derrotou o monstro, um fato que ninguém sabia. Então todos ficam impressionados e pensam que realmente faz sentido isso ter acontecido. E em celebração, jogam Dariel pra cima para fazer uma comemoração ao fim, chamando ele de aventureiro rank A da vila. Deixando toda essa bagunça de lado, Malika descobre que Dariel foi insultado pelos aventureiros da guilda principal e fica super nervosa a ponto da sua aura assassina transparecer, até mesmo esquecendo que tem medo de lutar. E enquanto Dariel se esforça para conter Malika, o chefe diz que tá tudo bem. Malika fica ainda mais estressada e joga a faca contra a mesa, dizendo que não pode insultar o seu marido dessa maneira. Dariel faz uma careta muito engraçada, e até mesmo seu pai parece ter aceitado Malika como uma futura esposa de Dariel. Gashita defende Dariel e diz para pararem de ofender o seu chefe. Dariel agradece Gashita, mas os agradecimentos vieram cedo demais, pois Gashita grita que é ele quem vai casar com o chefe, e todos riem da piada feita pelo garoto. Um dia se passa e Dariel chega na mina de Mithril para apresentar aos Knockers um novo cuidador do local. Eles o recebem com grande facilidade e aceitam de bom grado, e os aventureiros de antes chegam para fazer uma proteção do local. Então, como não tem mais nada o que fazer, Dariel resolve sair. No entanto, no caminho ele encontra o exército do Lorde Demônio, encontrando também Rizet, o garoto que insultou quando ele foi demitido. Os dois conversam sobre como tem passado as coisas no exército, e Rizet diz que está tudo uma bagunça, e o alto comando está com dificuldades em governar sem Dariel por perto. Além disso, Rizet diz que o motivo da visita à mina era para reconciliar com os Knockers. Rizet faz um convite a Dariel e pergunta por que ele não volta ao exército do Lorde Demônio, e diz que até mesmo a Lady está procurando por ele desde que ele foi embora. Rizet dá um ênfase e pede para que Dariel volte, mas Dariel pede desculpa, dizendo a ele que não vai voltar. Ele conta que algumas pessoas o ajudaram e ele agora quer trabalhar pelo bem delas. Depois de muito pensar, Dariel convoca uma reunião com o representante das decisões humanas e chama Rizet para eles negociarem Mithril. Eles dizem que irão vender Mithril para os demônios e fecham um acordo onde tudo possa ser dividido, mesmo que de forma comercial. O
tratado é feito e tudo termina bem por enquanto. Ou será que não? O que será que nos aguarda no próximo vídeo aqui do canal? Com a meta de 10 mil likes eu lanço a parte 2 aqui pra vocês. Link em redes sociais, Discord, tudo que mais se pensar nos comentários fixados. Vou ficando por aqui. Um abraço do Gojozinho, um pouquinho mais danadinho e fui!